Venâncio Mondlane regressou a Moçambique depois de mais de 2 meses no estrangeiro, a partir de onde liderava as manifestações contra os resultados eleitorais. Investigação do Centro para a Democracia e Direitos Humanos revela supostos autores materiais do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe. Partidos políticos perspectivam reformas da Constituição da República para acabar com os conflitos pós-eleitorais no país. Veja a seguir o desenvolvimento destas e outras notícias no Jornal da Noite da MBC Televisão. Boa noite, está a começar a edição de quinta-feira do Jornal da Noite. O antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane chegou hoje ao país depois de 2 meses em parte incerta. Perante a multidão e a imprensa que o aguardava desde as primeiras horas desta quinta-feira e a mão sobre a Bíblia, Mondlane autoproclamou-se Presidente da República e jurou cumprir e defender a Constituição e defender os interesses do povo. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane já se encontra no território nacional, chegou há pouco tempo no aeroporto internacional de Maputo, vindo de estrangeiro, onde esteve durante praticamente 2 meses e meio. Na sua chegada, Venâncio Mondlane falou à imprensa e disse que o que lhe fez vir a Moçambique são 3 objetivos. A minha vinda a Moçambique tem 3 objetivos. O primeiro objetivo de estar aqui em Moçambique é para quebrar a narrativa de que o diálogo não tinha participação do Venâncio porque o Venâncio estava fora do país. Apesar de que vocês todos conhecem os condicionalismos que me levaram a estar fora do país, eu tinha que quebrar essa narrativa de que estou ausente por vontade própria das iniciativas do diálogo. Então estou aqui presente, estou aqui em carne e osso para dizer que se querem negociar, se querem dialogar comigo, querem ir à mesa de conversações, estou aqui presente, então acabem com essa narrativa. Ponto número 2, eu estou aqui para visitar as valas comuns, eu estou aqui para gritar em favor destes moçambicanos que estão a ser assassinados. Este é o segundo objetivo. O terceiro objetivo, então venho aqui mostrar que estou disponível a submeter-me à justiça, a defender-me perante a justiça e a provar perante a justiça quais são os verdadeiros culpados dos crimes hediondos que aconteceram até hoje. Segundo o Venâncio Mondlane, está ainda com o partido Podemos. O que aconteceu é que este partido, portanto, terá decidido de forma unilateral tomar posse, sem, no entanto, consultar a ele como signatário do acordo político coligatório. Eu continuo com o Podemos, nunca me separei do Podemos. O que aconteceu foi o líder do Podemos que teve atitudes, como vocês já sabem, já rolou muita tinta sobre isso, que não são dignificantes. Mas eu não estou separado do Podemos, não. Num simbolismo de tomada de posse com a mão sobre a Bíblia, Venâncio Mondlane jurou defender a Constituição da República, jurou defender os interesses do povo moçambicano. Eu, Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo moçambicano, não pelo Conselho Constitucional, não pela CNE, mas eleito pela vontade genuína do povo. Juro, pela minha honra, servir a pátria moçambicana e os moçambicanos. Juro pela minha honra, respeitar a Constituição e as leis, usar todas as minhas energias, físicas, psicológicas, intelectuais, até emocionais, em benefício desta terra, para que em 5 anos ou em 10 anos se torne uma das maiores nações do mundo. Digo tudo isto na qualidade de presidente eleito pelo povo. As imagens são de Cleiton Mula, João de Jesus para MBC TV.
Enquanto Venâncio Mondlane desembarcava no aeroporto internacional de Maputo, fora do recinto aeroportuário viviam-se momentos de confronto entre a Polícia da República de Moçambique e os apoiantes de Venâncio Mondlane que tentavam aceder às instalações. Vamos passar mal com gás. Balas reais, mano. Aqui neste troço da Avenida Acordo de Lusaka, no troço entre a Praça dos Heróis e ao aeroporto de Maputo, viveu-se, antes da chegada de Venâncio Mondlane, um momento de guerra entre os manifestantes e a Polícia da República de Moçambique, em particular a unidade de intervenção rápida. Aqui todo mundo estava à espera do presidente Venâncio Mondlane. Então os militares que estavam aqui, a polícia começaram a disparar balas verdadeiras aqui, dispersar as pessoas. E nós que somos mais idôneos estamos a perguntar por que isso o governo de Moçambique está a fazer isso. E a polícia não deixou-nos passar, lançaram balas verdadeiras, essas falharam, né? Esta bala verdadeira, gás lacrimogêneo e etc, etc. Então eu não percebo por que a polícia tem que fazer isso, porque o povo não tinha nenhuma arma, era um povo que só queria passar. O cenário que nós podemos reportar a partir daqui deste troço é este. Pedras, essas pedras foram usadas pela população que tentava arremessar contra os polícias e estes polícias também respondiam com gás lacrimogêneo, como as imagens podem ilustrar, e até balas verdadeiras. Há relatos aqui de que há pessoas feridas e como podemos ver, temos aqui balas reais que foram usadas aqui neste troço. Nós estávamos a marchar para o aeroporto. Eles começaram a atirar já. Mataram os 2 gajos ali mesmo, ali na ponte, ali na praça. Ali. Olha tirar isso aqui, meus chefes. Não tem nada para falar, porque esses aqui querem nos matar. Meu. E são balas reais? Reais, estão aqui, não está a ver o mesmo cote. Fizemos o quê, nós? Só queremos uma palavra para o Felipe, estamos a viajar. Isso queremos saber que o sangue que circula neles é de animais, pessoas. Mata pessoas. O sangue. Logo que Venâncio Mondlane passou por este local, portanto, houve uma situação de calmia. Neste momento, este local está calmo, a circulação normal de viaturas. As imagens são de Cleiton Mula, João de Jesus para MBC TV. O advogado Amice Passe e o analista político Jacinto Mazzolo dizem que a autoproclamação de Venâncio Mondlane não terá efeito porque não vem consagrado na Constituição da República. Segundo os mesmos, o ato de Mondlane mostra uma viragem na sua estratégia política. O antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane chegou na manhã desta quinta-feira ao país, depois de mais de 2 meses a liderar manifestações contra os resultados eleitorais a partir de parte incerta. Em declarações à imprensa, Mondlane autoproclamou-se presidente da República de Moçambique e fez um juramento. Numa análise ao discurso de Venâncio Mondlane, o advogado e docente universitário Amice Passe diz tratar-se de uma situação anómala sob o ponto de vista constitucional. A autoproclamação, não é, de tomada ou a autotomada de posse não tem muito efeito porque ela não vem consagrada, portanto, no nosso estatuto do político, que é ou a nossa a lei mais chamada a nossa Constituição da República de Moçambique. Ela não prevê, estamos a falar de um Estado de direito e democrático. E a ação política, a ação do cidadão, a ação das instituições, ela, portanto, deve, obediência plasmado na lei, na Constituição, para, portanto, se conformar com esta realidade. Portanto, aquele ato, do ponto de vista jurídico, não tem muito significado. Aquela situação de Venâncio Mondlane de autoproclamar-se ou tomar posse. Primeiro, muita gente estava à espera de uma derrocada
de Venâncio Mondlane, do ponto de vista. Por quê? Porque poderiam pensar que ele já não tem mais o que dizer, porque há uma franja da população, se calhar a maior parte, né, como eles vêm dizendo, que, portanto, acredita nos ideais e na forma de ser do Venâncio Mondlane. Ideais, falo da forma como encara a justiça, alguns valores sobre a organização do Estado moçambicano. E isso tem, portanto, criado condições para ele ter muitos seguidores. Por sua vez, o jurista e analista político Jacinto Matsolo defende que Mondlane foi eleito pelo povo, por isso a liberdade de se autoproclamar presidente da República. Ele autoproclamou-se presidente, neste caso, da nação, mas, como podemos dizer, diante do povo que o elegeu, como diante de Deus, conforme podemos ver, ele estava com a Bíblia na mão, no lugar de uma Constituição da República, que é guarnecida pelo Conselho Constitucional, conforme ele afirmou, não é proclamado pelo Conselho Constitucional, mas sim pelo povo, pela população que o elegeu. Então, é nesta senda que se enquadra a legitimidade que ele expôs hoje no aeroporto. Existem aqui duas águas. Existe o Estado formado, neste caso, que está sendo levado a cabo pelas instituições públicas, que têm neste momento a sua confiabilidade, a credibilidade, neste caso, beliscada, assim podemos dizer, por questões da transparência. Agora, o que vem andando é mais política. E na política, de menos nada, podemos perceber que cada partido político tem 3 objetivos, assim podemos dizer, específicos, que é conquistar, exercer e manter. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos lamenta o uso excessivo da força policial contra os populares indefesos que aguardavam a chegada de Venâncio Mondlane a arredores do recinto do Aeroporto Internacional de Maputo. A adesão massiva da população aos inventos de Venâncio Mondlane tem sido um desafio para as autoridades policiais do ponto de vista de manutenção da ordem pública, resultando, vezes sem conta, em confrontos. É nesse contexto que, nesta quinta-feira, representantes da Comissão Nacional dos Direitos Humanos fizeram-se ao Aeroporto Internacional de Maputo para acompanhar a chegada de Venâncio Mondlane e monitorar a situação da proteção dos direitos dos cidadãos. Defender que não seria de fato o nosso papel, mas sim das forças de defesa e segurança, mas nós estamos no sentido de monitorar que de fato os direitos humanos sejam cumpridos e sejam respeitados à luz da Constituição e das leis do país. Augusta Almeida condenou o uso excessivo da força policial contra os populares que se encontravam do lado exterior do recinto do Aeroporto Internacional de Maputo, aguardando a saída de Venâncio Mondlane. Lamentamos este comportamento e o uso de força excessiva, usando balas reais. Já percebemos que a nossa polícia não tem condições ou meios de dissuasão de manifestantes, porque conforme a gente viu, estas pessoas estão lá fora, não têm armas, não têm pedras, não tem nenhum meio de fato. Vi 2 jovens de joelhos no chão, mas precisamos de fato de nos organizar para termos outros meios para fazer face à dissuasão da população sem que se use balas reais. Grupo de partidos políticos angolanos e membros da sociedade civil apelam ao presidente moçambicano Filipe Nyusi a garantir a integridade física de Venâncio Mondlane enquanto estiver em território nacional. Ademais, os subscritores da carta entregue a Nyusi, nomeadamente a UNITA, para já servir Angola, a FPU, apelam ao diálogo para evitar uma possível guerra civil em Moçambique. Partidos políticos angolanos, nomeadamente União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Partido do Renascimento Angolano, Servir Angola para já, e Bloco Democrático junto de membros da sociedade civil, reunidos na plataforma política Frente Patriótica Unida, mostraram preocupação com o atual cenário político pós-eleitoral vivido em Moçambique, sobretudo com o regresso do antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane ao solo pátrio.
É pensando na segurança de Mondlane que este grupo decidiu dirigir uma carta ao Presidente da República, Filipe Nyusi, a fim de exigir que se garanta segurança e proteção à integridade física deste líder político. Pelo que vimos, em nome dos laços históricos que ligam os nossos povos, solicitamos que Vossa Excelência se empenhe institucional e pessoalmente na proteção de Venâncio Mondlane, pois percebemos que, estando ele à cabeça do amplo movimento que reivindica a verdade eleitoral, uma atitude contra a sua integridade física ou sua privação à liberdade pode conduzir o país ao caos. Lesse. Este grupo apela ainda ao cessar desta crise por entender que pode abrir espaço para uma guerra civil em Moçambique. A ressaca das guerras nos nossos países ou a existência de insurgentes em alguns casos concorrem para multiplicar as tensões, fragilizar a coesão nacional, afetar a integridade territorial, aliados a fatores de disputas geopolíticas e econômica, ameaçam não só o alcance da democracia, como a integridade do Estado-nação, com o perigo de retorno à guerra civil. Acrescentam. A plataforma afirma ainda que a presença de Venâncio Mondlane em Moçambique é um passo galopante para o fim da crise política pós-eleitoral. Damos por encerrado o primeiro bloco informativo. É a altura de observarmos uma curta pausa, mas antes confira a tabela cambial. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Renovados os votos de boa noite, vamos ao segundo bloco. O Presidente da República, Filipe Nyusi, esteve mais uma vez reunido à porta fechada com os partidos políticos com assento no Parlamento e ao nível da Assembleia Municipal. Os intervenientes concordaram que é momento de implementar-se reformas na lei eleitoral e na Constituição da República para acomodar os interesses dos moçambicanos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, esteve reunido mais uma vez com os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar esta quinta-feira, na sequência do diálogo em curso para fim da tensão pós-eleitoral no país.
Perante a imprensa, o chefe de Estado apenas agradeceu a presença dos representantes dos partidos e passou a palavra a Daniel Chapo, a quem deu a missão de trazer a público os pontos discutidos, dentre eles a implementação de reformas na Constituição da República. De reformas relacionadas com a lei eleitoral, a reforma relacionada com o aprimoramento do processo de descentralização que já começou e que precisamos de continuar a aprimorar, e há reformas que possam nos levar à revisão da Constituição para acomodar os interesses do povo moçambicano e outras reformas que forem necessárias. Os partidos políticos concordaram ser o momento de criar uma comissão técnica para aprimoramento das reformas. Já existe um consenso no sentido de que é a altura de formarmos grupos de trabalho que vão fazer parte da comissão técnica que vai aprimorar cada vez mais estes aspectos todos que nós aqui fizemos referência e outros. Questionado se com a chegada de Venâncio Mondlane haveria interesse para sua inclusão no diálogo, Daniel Chapo disse que neste momento o diálogo é interpartidário, mas que há sim intenção de envolver a sociedade civil e outros atores. Inicialmente é um diálogo interpartidário, por isso que os líderes dos partidos políticos estão aqui representados ao mais alto nível, mas futuramente este diálogo, como nós dissemos, vai ser um diálogo aberto também à sociedade civil, mas também a todos os tratos sociais. Segundo Daniel Chapo, neste momento, o diálogo está a incluir partidos com assentos no Parlamento, bem como nas assembleias provinciais e municipais, justificando a presença do presidente da Nova Democracia, Salomão Muchanga. O jornalista e jurista moçambicano Tomás Vieira Mário afirma que a atual crise política pós-eleitoral pode tornar o país vulnerável para a entrada de estrangeiros com interesse de saquear recursos. Por outro lado, Tomás Vieira Mário insta o próximo governo a adotar medidas de reestruturação do Estado. Numa análise da situação política pós-eleitoral no país, o jornalista e jurista Tomás Vieira Mário afirma que a imagem de um país inseguro que é transmitida além fronteiras pode trazer mais problemas. Não é estranho em África e no mundo que países com recursos como o nosso, os que os querem explorar sem pagar imposto, sem ser controlados, fiquem bem quando há instabilidade. Pode ser do interesse até de quem vê Moçambique como um país com imensos recursos estratégicos, até os tais minerais estratégicos da transição energética nós temos imensos, e quando damos ao mundo uma ideia de que a segurança do Estado está como está, estamos a convidar para que quem tenha interesse de nos ver ainda mais inseguros incentive a insegurança e extraia disso benefícios. Para o próximo ciclo governativo, Vieira Mário insta Daniel Chapo a transformar-se num verdadeiro líder e não chefe. Ele tem que ser capaz de mobilizar intenções, mobilizar vontades a partir, neste caso, do seu próprio partido político, dizer, assumimos isso, vamos com a população, a meta é esta, e aí tem que haver vítimas. Tem que haver vítimas. Tem que mostrar que o combate não é teórico. Tem culpados que têm que ir ao tribunal, condenados. Só assim é credível. Quer dizer, meus senhores, eu falei bater com a corrupção. Tem este processo, aquele processo. Tribunais, funcionem. Funcionem. Devolvam ao Estado o que é do Estado que saiu legalmente. Tomás Vieira Mário diz ainda que Daniel Chapo tem um desafio de refundar o Estado moçambicano. A refundação do Estado é, de facto, olhar para toda a construção do Estado, os seus órgãos,
a forma como se articulam e prestam contas ao público, aí vamos ver se o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República ou entre os pares, mas sobretudo o problema de aonde se presta contas. Nós não temos este sistema claro. Portanto, temos estruturas criadas com poderes enormes que a ninguém prestam contas. Então, toda essa estrutura tem que ser mexida. O jornalista e jurista falava no programa Estado da Nação, que pode ser visto na íntegra, através das plataformas digitais da MBC-TV. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos revelou hoje nome de suspeitos de envolvimento no assassinato de Elvino Dias e Paulo Guamba. Dentre eles, o CDD apontou o chefe do Departamento de Operações Penitenciárias da Cadeia de Máxima Segurança, vulgo BO, e 2 reclusos que tiveram a saída facilitada para executar o crime. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos aponta o chefe de operações penitenciárias da BO e 2 reclusos do mesmo estabelecimento como sendo os prováveis autores materiais do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambi. De acordo com o artigo do CDD publicado no Boletim dos Direitos Humanos, na sua edição desta quinta-feira, no dia 16 de outubro de 2024, o chefe do Departamento de Operações Penitenciárias, Roque Xavier, facilitou a saída irregular dos reclusos Julião Ruben Munguambi e Edson Cassiano Lacerda Silica, da BO, e no dia 19 de outubro de 2024, enquanto estavam fora do estabelecimento prisional, executaram Dias e Guambi. No mesmo dia 21 de outubro de 2024, o mesmo ordenou a eliminação dos registros de entrada e saída dos 2 reclusos. Na sequência, o CDD apresentou nesta quarta-feira uma denúncia à Procuradoria-Geral contra o chefe do Departamento de Operações Penitenciárias da Cadeia de Máxima Segurança e 2 reclusos com histórico de envolvimento no crime violento que teriam sido soltos e armados para executar os assassinatos. De acordo com o mesmo boletim, as vítimas foram atingidas por 25 disparos a queima-roupa em uma execução que demonstra planificação e uso extremo de violência. Edson Cassiano Lacerda Silica, um dos possíveis assassinos de Dias e Guambi, faz parte do grupo dos Esquadrões da Morte que assassinou o ativista social e defensor de direitos humanos Anastácio Matavel a 7 de outubro de 2019, também no contexto eleitoral, como aconteceu com Guambi e Dias. O CDD exige a abertura de um inquérito rigoroso e independente para apurar as responsabilidades de Roque Xavier e dos 2 reclusos, devendo, em caso de confirmação, serem responsabilizados disciplinar e criminalmente. Esta organização da sociedade civil também insta que reformas profundas no sistema penitenciário sejam operadas, estabelecendo-se medidas que impeçam o abuso de poder e corrupção. O presidente da República, Filipe Nunes, exonerou esta quinta-feira ministros, conselheiros, secretários de Estado e embaixador. A exoneração acontece numa altura em que alguns membros do governo deverão tomar posse na segunda-feira como deputados da Assembleia da República da 10ª legislatura. De acordo com um comunicado de imprensa da Presidência da República enviado à MBC-TV esta quinta-feira, o chefe de Estado, Filipe Nunes, exonerou por despachos presidenciais separados Verônica Nathaniel Makamo Ndlovu do cargo de Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Margarida Adamjita Lapa do cargo de Ministro do Trabalho e Segurança Social, Nyelito Mondlane do cargo de Ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Celso Correia do cargo de Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ana Conwana do cargo de Ministro de Administração Estatal e Função Pública, Francisco Mucanheia do cargo de Conselheiro do Presidente da República, Lina Maria da Silva Portugal
do cargo de secretário de Estado na província do Niassa, e Pedro Comissário Afonso, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante permanente junto das Nações Unidas em Nova Iorque. A exoneração destes membros do governo e embaixadores visa permitir que os mesmos tomem posse como deputados da Assembleia da República para a 10ª legislatura. A cerimônia de tomada de posse dos deputados está prevista para segunda-feira, dia 13 de janeiro. Saiba a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas. Para ser tudo, temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Está lançado convite ao caro telespectador para que continue com a nossa restante programação.